noite, pessoal. Sou a Bia. Agradeço muito vocês por estarem aqui em mais uma aula livre da Aprender Design, hoje com o Rogério Pereira, que é um dos professores do nosso curso de formação do Base. O Rogério está na parte do bloco ali do Pensar, e hoje ele vai falar um pouco sobre como iniciar na carreira de designer de produtos digitais. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas e interagir no chat. No final, a gente vai ter um momento para responder e tal. E é isso. Obrigada, Rogério, pelo seu tempo, pela sua disposição. E também muito obrigada por todo mundo que está aqui. E à vontade, tem uma boa aula. Boa, obrigado, Bia. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, boa noite. Queria agradecer aí, a gente, pelo menos estou vendo aqui no número 15 pessoas online participando. 7 horas da noite da quinta-feira. Sei que não é nada fácil dedicar esse tempo aí para trocar essa ideia. Eu vou trazer, a gente organizou um material aqui bem bacana quando a gente começou a falar sobre essa aula livre com a Bia ali, com o Gustavo da Aprender Design. A gente começou a pensar até em dúvidas que normalmente ocorrem ali dentro do curso base, a primeira turma que a gente fez ali. Tem algumas dúvidas do pessoal que está ou que está migrando de carreira, ou que de repente está saindo da faculdade, ou está começando essa carreira por algum outro motivo. Então, a ideia é que eu organizei um material, mas é um bate-papo, tá? Fiquem à vontade de mandar perguntas aí no chat sobre qualquer tema que esteja relacionado, ou curiosidades também, que a gente vai separar alguma. Tem um material aqui mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos, vou tentar ser o mais rápido possível, mas para a gente também ter um tempo ali de troca no final, tá? Então, acho que é legal, fiquem à vontade aí para tirar qualquer tipo de dúvida. Não tem dúvida básica ou dúvida boba, tá? Vocês estão vendo minha tela direitinho? Boa. Vamos lá. Então, para começar aqui, eu queria só passar um pouquinho sobre os tópicos que a gente vai tratar. Vou fazer uma apresentação bem breve minha ali, só para vocês entenderem um pouco da minha trajetória. Acho que a minha trajetória ajuda até vocês enxergarem um pouco, cara, como é que está sendo a trajetória de cada um e como é que vocês podem evoluir nessa carreira. Vou falar um pouquinho do que faz uma pessoa designer de produto, quem pode ser essa pessoa, que tipo de formação, que tipo de curso que a gente pode fazer, como é que eu faço para começar nessa carreira, como é que eu faço para me diferenciar, porque eu acho que essa parte do diferencial é super importante, principalmente porque a gente vive um momento do mercado que é um momento do mercado de reflexão, diria, né, de entender o que está acontecendo com esse mercado. Não sei se vocês acompanham as notícias do ano para cá, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos teve várias discussões sobre redução dos times e tudo mais, então é legal vocês entenderem. Aí eu vou trazer um pouquinho de atuação do Product Design ali dentro dos times, o que entrega, como é que funciona, as diferenças entre trabalhar em consultoria e trabalhar em house, tá? Que eu acho que tem umas diferenças legais, e aí no final a gente faz o encerramento ali com algumas dicas que são importantes para vocês terem no dia a dia, tá? Fazendo a introdução, uma apresentação mais oficial minha, eu sou o Rogério Pereira, eu moro atualmente em São Paulo, mas nasci em Brasília, né? Cidade, inclusive, até brinco que tem bons designers, tem boas pessoas designers lá em Brasília. É famosa pela sua arquitetura, mas não tão famosa pela sua política, vamos dizer assim. Sou casado, tenho um filho de 16 anos, tenho 2 gatos, sou torcedor do Vasco, sofredor, foi mal. O meu Vasco não está tão bem nesse momento. E trabalho com design há mais ou menos 16, 17 anos que eu trabalho com design, de design digital principalmente, tá? Comecei a minha carreira como designer em Brasília mesmo, como eu falei para vocês. Eu comecei trabalhando ali na época de 2006 em agências de publicidade, agências de design, era um pouco desse formato que tinha. E em Brasília eu atendi muito projeto do governo, né? Então acho que eu até brinco que essa fase da minha vida foi uma fase onde eu consegui aprender a trabalhar com projetos complexos e aprender a ter resiliência de resolver problemas, que eu acho que é uma característica muito importante de uma pessoa designer que ela precisa ter, né? E depois de uma primeira fase da minha carreira em Brasília, eu tive a experiência de mudar para o Rio de Janeiro, então eu fui para o Rio de Janeiro em 2014. Não foi uma época fácil, era época de Copa do Mundo no Brasil, dá para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo. O Rio de Janeiro estava muita gente por conta da Copa e tudo mais. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Hilde. Hilde é uma agência de design, uma consultoria de design que foi fundada em Nova York, teve escritório aqui no Brasil de 2011 a 2018, mais ou menos.
E ela é uma agência full service de design, marketing, estratégia e tudo mais. E na Huge foi legal porque eu tive a experiência de aprofundar meus conhecimentos nas metodologias de design, tá? Então, acho que foi legal essa época que eu aprofundei meus conhecimentos em pesquisa, em arquitetura de informação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente o que significam essas palavras, caso vocês não estejam habituados, tá? E depois da Huge, saí da Huge em 2017, mais ou menos no final de 2017, e em 2018 eu vim morar em São Paulo, onde eu estou atualmente, por conta da pandemia também voltei para Brasília, enfim. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Accenture. A Accenture é uma das maiores consultorias do mundo, né? Então, consultoria de serviço, design, tecnologia. E na Accenture a gente montou um time de design, estratégia e desenvolvimento, né? Então, ali a gente cuidava de uma vertical de produto e foi uma experiência muito legal, porque a gente chegou na Accenture em 2018, a gente tinha mais ou menos 35 pessoas nessa estrutura de design. Quando eu saí em 2018, em 2021, a gente tinha quase 150 designers, então eu passei pelo processo de ajudar a construir essa evolução, então foi bem interessante. E atualmente eu trabalho na Avenue. A Avenue, para quem não conhece, é uma corretora de investimento e serviços financeiros. Ela foi fundada por brasileiros. Ela foi fundada em volta de 2018, mas eu estou na Avenue desde 2021, tá? Eu fui para a Avenue para ajudar a montar o time de design do zero. Então, a gente começou a montar o time lá em agosto de 2021, mais ou menos. E quem quer investir no exterior, ter experiência de ter investimento no exterior, a Evelyn é uma das empresas que a gente tem aqui no Brasil, que ajuda as pessoas a internacionalizar os seus investimentos, tá? E aí tem uma experiência muito legal, acho que na minha carreira, comecei essa experiência por volta de 2016, quando eu morava no Rio. Eu resolvi que eu queria escrever um livro sobre UX no Brasil, né? Era uma época que esse assunto estava bastante quente aqui no Brasil. E também tinha duas outras coisas que eu achava que era importante. Primeiro que quando eu comecei a estudar design, não tinha muito conteúdo em português, então não sabia inglês, então sofri bastante de consumir os livros que na época em inglês, tentar traduzir, aprender inglês ao mesmo tempo que eu aprendia UX e aprendia design. Então, achei que eu podia colaborar para o mercado e construir um livro para pessoas que estavam entrando na indústria, tá? Esse livro vende nesse site aí chamado casadocode.com.br. Então, é um livro que eu falo um pouco sobre os processos de design e tudo mais. Eu até brinco, o editor um dia desse me mandou um e-mail falando se valeria a pena a gente renovar a ideia do livro, renovar o conteúdo do livro, porque o mercado muda, as coisas vão mudando, vão se modernizando, tá? Mas foi uma experiência muito legal escrever o livro, porque eu acho que com o livro eu aprendi uma coisa que é essencial no design, que é tornar o produto acessível para vários tipos de pessoas, tornar o produto didático para vários tipos de pessoas, tá? Então, acho que isso me marcou muito, porque eu aprendi muito mais no processo de edição do conteúdo do que no processo de escrita, né? E quando você escreve alguma coisa, você tem que estudar, você tem que ali voltar no assunto base, tá? E aí vamos entrar um pouco no tema, deixar de falar de mim aí um pouco para entrar no tema central da discussão de hoje, né? A gente começa tentando definir aqui o que faz uma pessoa design de produto digital, tá? Em inglês, se vocês olharem no LinkedIn, chama o famoso Product Design. Esse design de produto digital é quase que uma disciplina um pouco mais multidisciplinar do que um design gráfico, né, que trabalha só com impressa. O design digital ele tem alguns desafios que são bem interessantes da gente ficar de olho, tá? Eu tentei fazer uma definição, é muito difícil fazer uma definição, mas essa pessoa design de produto, ela tem como ótica principal identificar problemas utilizando o processo de design para criar e validar soluções para esses problemas, né? Então, aqui eu falo sobre processo, mas durante o que eu vou falar para frente, eu trato muito a gente conseguir ter um pensamento muito mais sistêmico e criativo do que simplesmente a gente aprender os processos. Claro que os processos, as ferramentas, as metodologias, elas são super importantes e tem várias delas, né? Mas eu queria que vocês ficassem de olho de como é que eu posso usar o meu pensamento, a minha criatividade também para resolver problemas, tá? Então, vou trazer um pouco dessa provocação. E aí, eu costumo dizer que é bem mais prático, tentando trazer uma definição bem mais prática. A pessoa designer,
ela auxilia na criação de experiências digitais. Então, experiências digitais são basicamente o Waze que você utiliza para dirigir, o Spotify que você utiliza para ouvir música, o Netflix que você utiliza para poder assistir algum conteúdo que você gosta. Então, é toda a plataforma, todo produto que você usa, seja um aplicativo, seja um site no desktop, seja um aplicativo no computador que você usa também. Então, ali tem um designer trabalhando junto com engenheiros, desenvolvedores e gerentes de produto, né? Claro que isso vai depender de acordo com a estrutura que você trabalha. Vai ter estrutura que você vai trabalhar um pouco perto de pessoas de marketing, um pouco perto de pessoas de produção, que cuidam do atendimento ao cliente. Então, vai depender da estrutura. Então, o design ele está ali meio que naquele jogo, tentando construir experiências que façam sentido para as pessoas, que façam sentido para os negócios e tudo mais, né? Então, basicamente, desculpa os fogos aqui, porque eu moro perto do estádio do Palmeiras, e daqui a pouco vai ter Palmeiras e São Paulo. Então, de vez em quando vocês vão ouvir um pouco de fogos. E aí, uma dúvida que sempre pinta, assim, quem está querendo entrar nessa área de design, fala, pô, quem é que pode ser um product design? Qual a formação de uma pessoa que quer trabalhar com design, né? E aí, uma coisa que eu falo muito, que eu acho que é importante, é que, assim, o papel de design não precisa estar relacionado a uma pessoa que estudou desenho industrial na faculdade. Se a pessoa estudou desenho industrial na faculdade, ótimo, melhor ainda, ela conseguiu aprender a essência de como ela pode trabalhar com digital, enfim, qualquer outra carreira. Mas o que eu queria trazer aqui é que eu já, por exemplo, já trabalhei com designers que vieram de vários tipos de formação, até de biblioteconomia. Um dos melhores designers que eu trabalhei na Hilde, por exemplo, ela era formada em biblioteconomia. E vocês vão entender, pô, ela é formada em biblioteconomia, era uma boa designer? É, porque a biblioteconomia ensina as pessoas a organizar a informação de maneira lógica. E uma das coisas que nós designers fazemos é organizar as informações de maneira lógica, para que pessoas consigam utilizar diferentes públicos. Então, tem pessoas de cursos de desenvolvimento, análise de sistemas, jornalismo. Eu já trabalhei com pessoas que vieram da arquitetura, que, pô, de repente não estavam felizes com a arquitetura e migraram. Então, assim, o importante é a gente saber o que a gente precisa aprender, tanto técnico quanto comportamental, para a gente conseguir atuar na área. E eu brinco que é assim, tem que ter paixão, porque é um processo como qualquer outra carreira, para você se tornar bom, para você conseguir começar a colher os bons frutos para sua carreira, depende de um tempo de dedicação, de conhecimento, de prática, de experiência, né? Assim, claro que as coisas não acontecem tão rápido, às vezes, da maneira que a gente acha que poderia acontecer, tá? E aí, como é que a gente começa na área de design? Cara, quais são os primeiros passos? Essa pergunta é muito difícil, tá, gente, de responder. Porque depende muito do teu background, depende muito do teu momento, quais são os outros conhecimentos que você já tem, algumas habilidades comportamentais que, de repente, você já tem, né? E eu vou falar um pouco sobre a habilidade comportamental, que ela é fundamental no nosso alicerce nosso alicerce profissional, tá? Então, acho que vocês vão entender um pouco do que eu estou querendo dizer. O que eu costumo dizer e recomendar, e aí até eu gosto de pegar um pouco de resgatar lá quando eu comecei a estudar UX no Brasil, volta de 2005, cara, o que é esse assunto UX, o que significa? Eu lembro que eu fiquei apaixonado pelo assunto. UX basicamente é construir produtos pensando nas pessoas. É muito nobre o que a gente faz, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande no mundo de construir produtos que as pessoas utilizem, né? Tem produtos que são construídos para as pessoas passarem mais tempo nos produtos, né? Que é polêmicas à parte, as redes sociais são feitas para isso, para a gente ficar ali viciado na ferramenta. E tem produtos que são construídos para as pessoas passarem menos tempo no digital e passar mais tempo no offline, com as pessoas que elas amam, com as pessoas que elas gostam. Né? Eu até brinco que isso, falar, meu papel é fazer com que as pessoas passem menos tempo com a tecnologia. Se eu construo algo bom, se eu construo algo fácil, ela vai passar menos tempo. Então, é muito importante a gente combinar a teoria com a prática. Tem muita informação, conhecimento hoje, inclusive em português, eu acho que é um privilégio, hoje já tem muito conteúdo em português, vou até trazer uma referência legal para vocês, mas é importante combinar esse conhecimento com a prática. Se eu entendo o que significa um teste de usabilidade, como é que eu coloco isso em prática com os meus recursos? Como é que eu pratico constantemente? Porque design é prática, né? É você constantemente tentar resolver um problema
E, claro, existem alguns conhecimentos que são importantes você adquirir, tá? E aí, uma recomendação que eu acho que é bem legal, se vocês não conhecem, vale a pena seguir a partir de agora, que é o UX Design CC. É legal que eu acompanhei a história do surgimento desse site. Esse site surge lá por volta de 2007, chamava Blog de Arquitetura. E ele começou com a ideia de compartilhar conteúdo sobre UX, bem na época que a arquitetura de informação era um assunto tão em voga. E aí o Fabrício Teixeira, que é o criador do blog, hoje tem vários outros contribuidores, eu tenho alguns textos também ali no blog, ele criou esse texto que é o Guia Completo Como Começar em UX. Muito legal, assim, é um guia que tem artigos, tem cursos, tem livros, tem designs que vocês podem seguir, tá? Então tem um apanhado ali para quem está hoje aterrissando aqui. Cara, estou muito curioso, não sei por onde começar. Esse guia foi feito, só para vocês terem ideia, foi escrito em 2015, mas ainda é bastante atual. Estava olhando e falei, cara, tem vários livros aqui, são livros bases, são livros referências que a gente precisa saber para conhecer design, tá? Mas quem tem conteúdo em português, quem lê em inglês tem muito conteúdo em inglês, então tem muito conteúdo. Se vocês acompanharem o feed aqui, todo dia tem muita coisa, então vale a pena vocês criarem o hábito de acompanhar os conteúdos que tem aqui dentro do UX Design CC. Vale muito a pena, assim, eu sempre recomendo para a galera. Outra coisa também, fazendo um jabá da escola maravilhosa que é Aprender Design, né? A Bia está aqui. A gente aprender design, eu gosto de contar a história. O Glauber, que é um dos fundadores, é uma pessoa que design que trabalhou comigo, então é muito legal, assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Glauber. O Glauber criou a Aprender Design com a ideia de fazer com que a gente traga cursos, mas não só cursos sobre as receitas de bolo, mas cursos sobre fazer com que nós designers conseguimos pensar de maneira crítica e evoluir na nossa carreira sem ficar seguindo a receita A, B ou C, que é muito o que eu acredito, né? Então, acho que aqui dentro do Aprender Design a gente já tem cursos, né, Bia, de diversos temas, seja de programação, ilustração, motion design, tem um curso base também que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que tem mais para quem está começando ou para quem quer pegar uma base, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas vale a pena dar uma olhada nos cursos da escola. Claro que vai depender do momento de carreira, se vocês conseguem investir num treinamento, mas vale a pena bastante vocês olharem, porque são professores que estão no mercado, são professores que colocam a mão na massa, que sabem, que estão no mercado praticando ali no dia a dia, né? Então, acho que vale a pena vocês ficarem super de olho aí, tá? E aí, uma outra coisa que eu acho que é legal, principalmente para quem está começando e entrando na área assim, que eu falo muito se vocês entrarem no LinkedIn agora e pesquisar vagas de design, product design, UX design, pode ser que seja um pouco mais assustador por conta da sopa de letrinhas que existem, né? Hoje em dia a gente tem vários subnomes de UX design, UI design, UX research, então tem vários nomes ali que pode gerar um pouco de confusão, tá? Eu vou tentar deixar claro um pouco aqui das diferenças, mas o importante que eu acho que é ter na cabeça, assim, cara, eu quero ser um designer de produto digital, como é que eu faço? O quanto que eu preciso ser especialista, o quanto que eu preciso ser multidisciplinar, tá? Eu acredito que tem espaço para os dois. Tem pessoas que querem ser especialista em pesquisa, tá tudo bem. Tem pessoas que querem ser designers mais multidisciplinares. E para ser designer mais multidisciplinares, precisa ter alguns conhecimentos para você se tornar um pouco mais completo, vamos dizer assim, né? Para você se tornar um pouco mais relevante dentro do mercado, né? Porque a área de product design, ela nasce de uma pessoa não só que sabe fazer a estética do design, mas sabe construir um produto, como é que ele funciona, né? Porque quando a gente faz desenha um produto ali numa ferramenta, no Figma ou outra ferramenta que a pessoa estiver usando, ela precisa se transformar num código, num software, né? Que vai, vai, vai virar um software ali. Então, o que eu queria deixar no radar de vocês não se percam com a sopa de letrinhas e tá tudo bem. Não fica lá, caramba, tem um monte de sopa de letrinha, vou para cá, vou para cá. O importante é você entender o que está por trás de cada cargo, de cada oferta que tem ali, para vocês entenderem como é que vocês podem se aprofundar, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu acho que é fundamental para a gente se tornar
um bom design de produto digital é a gente conseguir equilibrar a forma e a função, tá? E aí eu vou correlacionar um pouco do UX e UI, vocês já devem ter, talvez tenham ouvido falar, né? Vamos supor, é quase que o UX está olhando para a função e o UI está olhando para a forma, né? E eu acredito que independente se a gente seja um design digital, um design industrial, que faz uma cadeira, que faz um carro, que faz um tênis, é importante que a gente, ao construir algo, a gente entenda qual é a função que aquilo existe e qual é a forma que aquilo precisa ter, né? Então, quando a gente junta as duas coisas, o funcional com a forma, é quando a gente combina um bom resultado de design. Porque se a gente ficasse com a ótica só mais para um lado e mais para o outro, a gente não tem um produto, seja ele digital, e aqui no caso nosso é digital, é, mais eficiente, mais completo e que gera um impacto de verdade, né? É, é o clássico utilizar a Apple, mas a Apple não tem como fugir. É o exemplo, cara. Assim, você pega um celular da Apple, ele funciona de um jeito espetacular, ele tem todas as preocupações com detalhes e a forma é bonita, né? Eu até estava brincando um dia desse com a minha esposa, que ela tirou a capinha do celular do iPhone dela, aí eu falei, nossa, é tão mais bonito sem a capinha, né? Pena que o risco é muito maior quando você tira a capinha do iPhone, né? E tem um amigo meu que trabalha comigo que ele faz questão de não usar a capinha, ele corre um super risco. Mas é porque o celular, o iPhone, por exemplo, se você olhar o iPhone sem a capinha, ele, vamos dizer, nu ali, ele esteticamente ele é muito bem acabado, ele é muito bem feito, né? Então, acho que essa parte de forma e função ela é importante. Tem a escala Bauhaus que vocês podem estudar, mas é muito bom ficar de olho nisso, tá? De estudar as duas formas. E aí, entrando um pouco numa linguagem um pouco mais prática para vocês entenderem o que eu estou falando, mas aqui eu acho que é legal, eu gosto muito dessa metáfora. E aí, alguém que estude línguas ou alguém que de repente é professor de línguas aqui pode me entender talvez mais facilmente. Mas eu falo que design é como falar uma língua, né? Para você falar uma língua nova, você precisa ouvir, você precisa falar, você precisa escrever, você precisa ler, para você se tornar um fluente naquela língua. Tem esses 4 aspectos principais, tá? E eu acho que para a gente se tornar um bom design, eu costumo dividir design nessas 4 bolinhas, vamos dizer assim, tá? E aí, claro, muitos vão falar, Rogério, putz, mas isso aqui é ser um unicórnio. Se eu souber tudo disso aqui, eu sou uma pessoa fora de série. Eu costumo dizer que assim, a gente tem que percorrer, a gente tem que buscar. E muitas das vezes a gente vai ser melhor em 2 dessas bolinhas, talvez 3. E tá tudo bem. O importante é que a gente olhe para essas bolinhas para entender como é que a gente pode ser um designer mais completo, tá? Então você tem essas 4 bolinhas. A primeira bolinha ali é da estratégia. Quando eu estou falando de estratégia, é muito conhecimento sobre o negócio, sobre o mercado. Então é quase que eu entender qual a estratégia, qual o mercado que eu estou fazendo, qual o produto que eu estou fazendo. A segunda bolinha é a bolinha da pesquisa, tá? Em design vocês vão ouvir muito falar, que a gente utiliza muito esse conteúdo, a parte da pesquisa, que é que basicamente está conectado a gente entender o ser humano, de maneira geral. Entender como é que o ser humano se comporta, como é que ele usa, como é que ele sente aquele produto, qual é a dor que ele tem. Então, é importante que a gente tenha essa ótica, tá? A terceira bolinha é a bolinha da arquitetura da informação, arquitetura de informação, que é sou apaixonado. Inclusive, eu comecei a minha carreira como arquiteto de informação. É engraçado, hoje em dia não existe mais esse label, era uma das sopinhas de letrinha. Mas a arquitetura de informação, no final vou até dar uma dica de livro, ela é um elemento essencial porque mostra como a gente organiza as informações de maneira lógica para que outros seres humanos entendam a informação. É muito legal isso. Então, vai depender se vocês estiverem fazendo um site para criança, é diferente de fazer um site para adulto, né? Às vezes a criança, ela vai entender o conteúdo apenas com vídeos, não com labels. Então, a arquitetura de informação faz com que a gente entenda como é que organiza, como é que as pessoas usam, como é que elas entendem. Então, são os nomes das coisas que aparecem nas telas dos aplicativos, são o nome das categorias.
E por último, é a parte que normalmente a galera mais adora, que é a parte de design de interface. Que é quando a gente desenha uma interface de como é que ela funciona visualmente, como é que são os elementos visuais ali. E eu costumo dizer que quando a gente olha para essas quatro bolinhas, as duas primeiras é como as coisas funcionam e as duas da direita é como as coisas se parecem, tá? Então, acho que pensar design é meio que isso, assim, cara, como é que eu entendo o mundo ao meu redor daquilo que eu estou construindo e como é que eu tangibilizo uma solução para que eu consiga endereçar que essas coisas funcionam, tá? Então, claro, vai ter gente que tem mais habilidade na parte funcional e vai ter mais gente com habilidade na parte visual. Tá tudo bem, gente. O importante é a gente conseguir entender como é que a gente entrega valor dentro desse negócio e se desenvolver para que a gente seja cada vez mais completo para entregar valor dentro do projeto de design, tá? É, e aí uma coisa essencial que eu gosto de falar é que a gente não pode só desenvolver a parte técnica, tudo aquilo que eu falei são parte técnica. E dentro daquelas caixinhas tem várias sub-habilidades que vocês podem desenvolver e ficarem atentos. Mas eu costumo dizer que sem a habilidade de comunicação, a gente tem mais dificuldade de se desenvolver. Porque na comunicação é onde a gente transmite as nossas ideias para outras pessoas, né? Em design a gente não trabalha sozinho. A gente sempre vai trabalhar em times, em squads, né, ali. Então é importante que a gente desenvolva essa habilidade de comunicação. Aí alguém pode perguntar, Roger, mas eu sou super introspectivo, como é que eu faço? Não está tudo bem ser introspectivo. Introspectivo é sua característica. Comunicação é o que você desenvolve e treina. Entendeu? A gente não pode falar, putz, eu sou super introspectivo e fazer com que a nossa introspecção faça com que a gente ganhe espaço nos nossos projetos, nas nossas ideias, né? Tinha até um ex-chefe meu que ele falava uma frase que eu achava muito legal. Ele falava, Roger, se você tem uma boa ideia e você comunica ruim, talvez essa ideia não vá para frente. Agora você pode ter, às vezes, uma ideia ruim, comunicá-la bem e ela pode ir para frente. Tá vendo o poder da comunicação? E a comunicação, ela gera facilidade de entendimento, ela gera influência, ela gera abertura de portas, né? E aí aqui entra vários desafios, tá, gente? Porque quando a gente está trabalhando em empresa, uma coisa é como eu comunico com o meu colega, que é designer. Outra coisa é eu comunico com o CEO da empresa. Porque ele necessariamente ele não entende design. Então, eu preciso comunicar design através sobre a ótica de negócio. Eu preciso comunicar design através da ótica de atendimento. Então, a forma com que a gente comunica, como a gente influencia, como a gente negocia, ela é um fator essencial. Que eu falo para as pessoas, investe também do mesmo jeito que você investe na parte técnica. Porque se você investir nessa habilidade de comunicação, você tem um bom caminho ali de oportunidade para se desenvolver, tá? E aí, eu queria trazer alguns pontos de vista de como é que a gente consegue se diferenciar nesse mercado. É um mercado que está, eu diria que é um momento legal de reflexão, né? Engraçado que eu peguei ali várias fases, eu peguei a fase de 2006, onde tinha poucas empresas que falavam de UX, talvez a empresa mais famosa na época, 2006, de produto era a Globo.com. Globo.com é uma das maiores escolas de design, acho que foi fundada em 99, 2000, se eu não me engano, trabalhei com vários designers lá quando eu fui morar no Rio. Tinha algumas agências que já faziam um pouco de design com essa ótica de produto, mas, cara, em 2006 não tinha um iFood, não tinha um Nubank, não tinha um Quinto Andar, não tinha empresas aqui no Brasil com possibilidades de trabalhar com produto. Eu estou falando só empresas que talvez sejam as maiores, mas tem uma porrada de empresas, startups chegando e tudo mais, tá? E aí é importante a gente entender, cara, como é que eu entro, como é que eu me diferencio, quais são as habilidades que eu preciso ter, quais são os cuidados que eu preciso ter para poder entregar valor, gerar relevância, né? E aí uma das coisas que a gente, aqui é spoilers da minha matéria no curso do Aprender Design, tá, gente? Então, um dos assuntos e provocações que eu faço lá, que eu acho que é interessante, como eu falei para vocês, as metodologias elas estão aí para ajudar a gente. E eu costumo encarar a metodologia como quase como um martelo, uma ferramenta, uma martelo para você bater um prego.
Se você não souber usar o martelo, de repente você não tenta ter efetividade com aquilo. E eu acho que design, para mim, costumo enxergar design com essas 3 palavrinhas aqui. Design é criação de intenção, é você criar intenção sobre alguma coisa, você gerar um ponto de vista, tá? E o ponto de vista está muito conectado na intenção, no conhecimento que você adquire, nos insights que você adquire e significado, né? Super importante, cara, qual o significado disso que eu estou fazendo? Como é que isso, o que tem por trás, né? Precisa ser algo que seja que tenha preenchimento, não pode ser algo vazio, né? Então, é legal que vocês tenham sempre essa ótica de interar, cara, qual a intenção, qual é o meu ponto de vista sobre aquilo que eu aprendi e entendi, qual o significado, por que que eu estou resolvendo esse problema desta forma, com esta solução, tá? Então, acho que construir essa ótica, ela é super importante. E aí, uma coisa que eu acho que é legal pensar é que eu costumo dizer que a completude do design é quando a gente consegue conectar pensamento e execução, né? Então, assim, eu até brinco com as pessoas. Não adianta você ter um bom pensamento e uma execução não tão primorosa. E o contrário também serve. Às vezes a execução é tão primorosa e o pensamento não é tão conectado, tá? Bia, tem perguntas? Tem, mas você que sabe, eu posso ler mais pra frente. Boa, separa aí, a gente vem mais para frente. Mais para frente. A gente vai e abre também para as pessoas, quem quiser falar via câmera aí, não tem problema. Então é legal a gente conectar essas duas coisas, a execução, o pensamento daquilo que a gente está construindo com a execução. Essas duas coisas precisam estar conectadas, né? É sempre importante encontrar essa conexão. E aí, no curso, uma das provocações que a gente faz no curso é a gente conectar a nossa criatividade, que a gente precisa, acho que né, é uma disciplina que demanda criatividade para resolver problemas, mas para a gente resolver problemas de forma criativa, a gente precisa ter um pensamento sistêmico, né? E aí, o pensamento sistêmico, ele é sobre a ótica da gente conhecer muito bem o que está por trás da causa raiz do problema que a gente está tentando resolver. Porque às vezes a gente olha o problema numa ótica muito próxima, só que a gente tem que criar uma amplitude nessa ótica, né? Então, vou tentar dar exemplos mais práticos. É como se eu trabalhasse, fosse design do iFood, desenhasse o aplicativo e estivesse preocupado só com a pessoa que pede a comida. A pessoa que pede a comida ali no aplicativo, tal, ela é apenas uma ponta daquilo que eu tenho que construir. Eu tenho que pensar no restaurante, eu tenho que pensar no motoboy que vai lá fazer o pedido, eu tenho que pensar como é que é o sistema de atendimento do iFood, se não tem, como é que o iFood ganha dinheiro com aquilo. Então, assim, um designer de produto digital, usando esse exemplo do iFood aí, para tentar ficar mais claro, ele precisa ter uma amplitude de conhecimento muito grande para ele resolver o problema correto, porque o usuário final, ele é apenas um pedaço do teu ecossistema que você precisa saber, né? Então, essa provocação do pensamento sistêmico é que nos tornam mais diferentes e abre mais as portas para a gente participar das discussões de negócio. Quando a gente fica ali só, eu brinco, quando a gente fica ali só tentando ser o advogado apenas do usuário, a gente fica um pouco inocente na discussão, entende? Se eu chegar só com a minha ótica, ah, não, mas de repente a Bia gosta de pedir no almoço esse tipo de comida, blá, blá, blá. Faz sentido para o negócio, aquele comportamento, aquela dor da Bia, então é muito importante a gente ter esse pensamento sistêmico conectado com a criatividade, tá? E aí, tenho duas notícias. Essa carreira de design, ela é boa, porque tem muito problema para resolver o tempo inteiro. A gente tem muito problema para resolver. É diferente da arte, né? Na arte a gente não resolve problema, na arte a gente se expressa ali, se comunica o nosso conceito. No design, não. O design existe para resolver problema. E aí, uma coisa que é legal vocês ficarem de olho é estudem sim os frameworks, tá? Não estou falando aqui, nossa, o Rogério falou que não precisa dar os frameworks, tá bom. Não, não é isso. Os frameworks são importantes, metodologias ali, os processos, né? E tem vários, se vocês começarem a ler o UXCC lá, vocês vão ver.
mas é importante não tratar essas metodologias como receita de bolo, passo a passo ou linearidade para vocês conseguirem resolver o problema, tá? Senão, acho que talvez vocês estão usando, às vezes, metodologia por utilizar, né? Esse é o risco que sempre corremos, tá? Quando a gente fica muito atrelado à metodologia. E aí uma grande pergunta que surge é, tá, tô começando agora, eu lembro muito bem quando eu estava começando, eu tinha aquela ânsia de querer fazer projeto, ganhar experiência, testar, errar, aprender, e aí a gente fica muito empolgado para testar as metodologias que a gente aprende, puta, eu quero testar, fazer um teste de usabilidade com o usuário, quero testar uma matriz CSD para entender quais são as oportunidades, as hipóteses que tem aqui dentro. Então, assim, tem alguns caminhos para se ganhar experiência. Ainda não estou trabalhando na área de design, estou fazendo a migração de carreira. Por onde a gente pode começar? A gente pode começar resolvendo o problema que está no nosso redor. Tão simples quanto... vocês já se incomodaram com a organização no computador de vocês, ou a pasta lá onde vocês trabalham está super desorganizada? Putz, eu já fiz vários projetos de arquitetura de informação reorganizando a pasta, o ambiente de organização dos arquivos da empresa. Eu fiz todo o processo lá de como é que eu posso organizar. Então, tem que entrevistar os usuários para entender como é que eles utilizam, como é que eles procuram os arquivos. Então, estou citando um exemplo bem bobo, mas resolver problemas do dia a dia. Sou pai de pet e eu acho uma porcaria a forma com que eu organizo as vacinas dos meus pets. Tenta fazer um produto para organizar a vacina dos seus pets. Tenta fazer um produto para organizar as vacinas da Covid, que a gente fica com aquele papelzinho, que eu até perdi o meu na minha carteira um dia desse. Tenta fazer um produto, de repente, que organiza melhor todos os teus dados do governo, que hoje, cara, é horrível quando você vai ali, né, procurar os teus dados da tua CNH, da tua identidade. Então, tem muito problema ao redor. A gente pode fazer recortes desses problemas e tentar organizar, porque acaba sendo um exercício muito legal ali de organização dos problemas que estão ao redor. Tem uma coisa que antigamente era mais comum, hoje menos comum, mas eu acho que é uma prática legal para quem quiser testar o craft ali, o visual, tudo mais. Normalmente tem esses design challenges ali, que é 100 dias, você recebe por e-mail algum desafio. Normalmente é um recorte para você desenhar algum pedacinho de interface. Então é legal para a galera que está aprendendo a usar uma ferramenta visual ali, para entender como é que funciona, como é que é a hierarquia da informação, como é que organiza as coisas, para a galera que quer aprender a prática ali. Isso é muito legal. Esse artigo é antigo, mas eu adoro também. O Jared Spool é um designer super antigo e famoso no mercado. Ele tem esse site ali que tem muitos artigos, muito podcast, muitos conteúdos ali que ele disponível. Ele escreveu esse artigo na época que eu achei fabuloso. Assim, ele está fazendo um paralelo entre pessoas que tocam instrumentos, pessoas que, por exemplo, que vão virar cirurgião. Eles falam, por que essas pessoas que tocam instrumento têm que treinar muito para tocar bem o instrumento? E quem vai virar um cirurgião plástico, por exemplo, ele treina com rato ali, com bisturi, para ver se está fazendo o corte certo. E aí ele fez uma provocação que nós designers poderíamos também treinar. Pegar pedaços de elementos de interface, de alguma coisa, para a gente treinar. E aqui esse treino é um treino meio... quase que você ficar focado mais no treino e menos no resultado. E até as pessoas perguntam, Roger, mas se eu fizer freelancer é um treino? Não, freelancer não é um treino porque é comercial. Você está fazendo às vezes para ganhar um dinheiro. O treino é aquela coisa quase que meio que extraoficial, que você faz muito mais ali pela prática. Seja um curso, quando você faz o curso de desenho, quando você está aprendendo a tocar um instrumento e tudo mais. Então, acho que eu gosto disso porque a gente conseguia fazer com que designers mais novos, nos lugares que eu trabalhei, praticassem coisas do dia a dia ali. Então, é uma coisa legal que pode ficar de olho. E aí, outra dúvida que surge que muita gente me pergunta, até estava conversando com uma pessoa um dia desse, foi até do curso, ele pediu algumas dicas, que todo mundo pergunta sobre portfólio. Não tem um portfólio. Como é que as empresas vão me contratar se eu não tenho portfólio? Então, portfólio, para quem não sabe, basicamente é quase que o teu cartão de visitas. É o seu site com as suas informações pessoais, com a sua biografia e com os projetos que você já trabalhou, que você está trabalhando e tudo mais, tá? Então, o portfólio ele é muito importante porque ele é a sua presença online. É para onde você começa a apresentar os seus trabalhos, tá? E aí eu acho que umas dicas legais que eu acho que é importante
é que quando vocês estiverem fazendo a apresentação de um trabalho, um portfólio, e essa dica eu acho que ela faz muita diferença, principalmente quando eu estou vendo um portfólio para contratar alguém, tá, pessoal? Eu gosto quando a pessoa conta uma boa história, porque quando a gente tenta ficar falando mais sobre o processo, eu fiz o processo tal, fiz o processo tal, aquilo se torna um pouco mais, talvez mais chato de consumir. Quando você tenta transformar aquilo numa história e o processo ele é só plano de fundo, eu demonstro mais interesse, porque a pessoa ela foi criativa em como contar aquilo. Eu tinha um problema, e o problema eu pensei em resolver assim, eu tive essa ideia, entendeu? Então, assim, tentar contar uma linearidade para ficar mais interessante de consumir, né? E a outra dica que eu acho que é importante para quem está fazendo portfólio, quer fazer, se preocupe muito com os detalhes, tá? Porque quando a gente está recrutando, a gente não tem tanto tempo para recrutar, gente. A gente recebe um monte de portfólio, a gente entra, e aí eu sempre falo, quando eu bato o olho e eu vejo, nossa, tem bom gosto, é agradável, é bem resolvido, me conquista. Aí depois eu vou ver o que está por trás, qual é a história. A gente é visual, principalmente nós designers. Nós designers gostamos de coisas lindas, coisas bonitas, assim. Então, cuidar dos detalhes, cuidar do acabamento, a escolha da imagem, tudo mais, faz muita diferença, porque é ali que você vai chamar a atenção da pessoa, para te dar mais atenção desculpa, para ouvir mais sobre o trabalho de vocês. Então, cuidado com os detalhes faz muita diferença na apresentação do portfólio, tá? E aí eu vou entrar aqui numa parte mais prática, a gente está entrando mais na fase final aqui, tá? Como é que atua um design de produto? Olha, vi que tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, alguns comportamentos. Como é que é a atuação em si, na prática, aí, né? Na prática, até peguei uma ajuda aí da minha professora e amiga Iana, que tem um curso, dá o curso aqui também no Aprender. São basicamente essas 5 grandes coisas que a gente trabalha. Pesquisa, definição de fluxo, definição de padrões de interação, linguagem visual e prototipação, tá? Isso aqui é basicamente quase que a parte mais prática do nosso trabalho, ali. Mais output e tudo mais, tá? E aí, quando eu estou falando de pesquisa e teste de usuários, eu estou falando que a pesquisa ali é super importante a gente conseguir ter conhecimento para a gente aplicar com usuários, para a gente testar as nossas soluções, para ver se elas são efetivas, se elas são eficientes, fazem diferença na vida das pessoas. Claro que vai ter empresas que vocês vão pegar uma realidade de ter uma pessoa de pesquisa especialista, isso é ótimo, mas se não tem, nós designers precisamos conseguir entrar nesse campo também e começar a entender a pesquisa. E aí, normalmente, eu falo sobre a pesquisa sobre esses 3 itens aqui. Tem a pesquisa quantitativa, que a gente entende o que está acontecendo, desde eu fazer um formulário perguntando para as pessoas por que elas tomam as decisões X, Y, ou de repente olhando o analytics da nossa empresa. Tem as pesquisas generativas e qualitativas que vocês devem ter ouvido falar ou vão escutar em algum momento, que é entender o porquê. Porque a pesquisa generativa é mais para a gente entender por que as pessoas se comportam daquele jeito. Por que elas fazem aquilo? Por que elas usam o produto daquela forma? Por que elas têm aquela dor? O que eu entendo? Eu sei que tem 80% das pessoas que compram esse produto e 20% abandonam o carrinho. Nossa, como eu entendo por que está acontecendo isso? Então, eu posso fazer pesquisas em profundidade, conversar com usuários e tal. E tem a avaliativa que avalia uma solução, tá? A avaliativa, basicamente, é você poder avaliar algo que você está construindo. Não, estou construindo um produto para pet, eu queria chamar alguns usuários para testar com eles, para ver se eles entendem, se faz sentido, se eles conseguem utilizar, tudo mais. Então, vocês podem avaliar tanto a solução que vocês estão construindo, como a solução já construída, tá? E aí eu gosto muito dessa timeline, que a pesquisa, ela tem o propósito de reduzir o nosso viés cognitivo e promover insights estratégicos. É quase que essa timeline. A gente faz pesquisa para quê? Porque às vezes a gente tem crenças e com as pesquisas a gente diminui as nossas crenças. Depois elas viram informação de análise, depois elas se transformam em conhecimento e depois elas se transformam em insights, que é onde geram, tá, entendi que o usuário se comporta dessa forma, analisei, tem um cluster de comportamento
e eu tenho um insight. E se a gente fizer isso para resolver esse problema? Então, basicamente isso. Então, pegando um exemplo bem prático, é a Netflix perguntando, e se a gente colocar trailer automático na TV, as pessoas assistem mais filmes e séries? E isso era uma hipótese da Netflix. E eles comprovaram que trailers automáticos faz com que as pessoas consumam mais conteúdo na plataforma. Bom para o negócio, né? Deixa o usuário mais viciado ainda. Então, é um pouco disso. Outra coisa que o designer faz bastante, ali o design de produto, é definir quais são os passos necessários para ele cumprir uma tarefa, um fluxo. Então, aqui, basicamente, essa imagem é uma imagem bem rudimentar, onde mostra um login, né? Onde a pessoa vai fazer o passo 1, se o login é ou a criação de uma conta. Então, esse é um trabalho bem mais sistêmico, vamos dizer assim, onde a gente pensa como é que as coisas funcionam, como é que as coisas estão interligadas. Então, é importante nós, designers, termos essa habilidade de conectar lógicas que começa aqui e termina assim, termina num determinado momento, tá? Aqui é um exemplo um pouco mais visual, vamos dizer assim. Então, fluxo simples aqui de um pagamento, uma revisão de pagamento e um complemento de pagamento. Então, são 3 telas que estão interligadas. Você pode fazer isso tanto em caixinhas mais rudimentares, e você pode fazer isso em protótipos com um pouco mais alta fidelidade, para que fique mais fácil para que as pessoas entendam, tá? Esse é o benefício. Aí tem uma outra etapa, quando a gente sai dessa etapa, que é a etapa mais de definição estrutural, é a etapa de definição dos padrões de interação. Por que os padrões de interação são importantes? E aí eu sempre recomendo estudar as guidelines do Google, as guidelines da Apple. Por quê? Porque essas empresas ajudam a definir como é que as coisas funcionam. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, no Google Material, eu tenho a definição de como funciona um checkbox, que é quando eu seleciono vários itens de uma lista. Ou como funciona o radio button, quando eu seleciono um item ou outro item. Então, essas empresas elas usam a definir como é que são os padrões de interações. Por que esses padrões de interação são importantes? Porque as pessoas aprendem a usar um sistema e quando elas vão usar um outro sistema, elas já têm uma memória muscular. Ah, legal, entendi que esse negócio aqui, quando essa setinha volta à tela do aplicativo. Hoje a gente nem pensa mais nisso, mas lembra quando a Apple lançou os primeiros aplicativos, a gente sabia, cara, se eu clicar aqui, eu vou para onde? A setinha volta para cá, a tela abre assim. Então a gente meio que a gente vai aprendendo a usar esses padrões através dessas guidelines, né? Aí tem uma etapa que é uma etapa muito legal para quem vem do design gráfico, aí, que é o trabalho de definir visualmente uma interface. Aí aqui a gente está falando sobre como é que aquela marca se comporta, quais são os elementos visuais daquela marca, como é que ela se comunica, né? Então, aqui nessa foto aqui, nessa imagem, você tem o uso de imagens, você tem o uso de cores, você tem o uso de ícones, você tem o uso de textos. Os textos também têm comportamento, então é legal vocês ficarem de olho quando vocês estiverem usando o aplicativo. Como é que é a linguagem desse aplicativo? Ela é jovem, ela é mais formal, ela é informal. Então, tudo isso é uma decisão do time de design. Tem os content designers também que trabalham em conjunto com designers também, para quem é de conteúdo, que tem interesse em aprofundar. Então, é muito legal ficar de olho nisso. Tem uma etapa do trabalho que a gente está olhando muito, que é a parte da criação e sustentação de um design system. Design system, basicamente, é uma biblioteca onde a gente tem todos os padrões de interação, de funcionamento. Essa biblioteca ela pode ser criada numa ferramenta como o Figma, que nós designers utilizamos, e ela vira um padrão para os desenvolvedores codificarem aquilo. E quais são os ganhos do design system? A gente consegue manter padrão para as pessoas não precisar reaprender e consistência e também velocidade de construção de novas coisas, porque eu já tenho essas coisas pré-codificadas, tá? Então, é um elemento importante. Aí você tem uma etapa final aqui, que é a etapa de prototipar, em que a gente chama de handover, que é basicamente como é que as coisas funcionam, quando eu clico, vai para onde, como é que é o descritivo disso, como é que o desenvolvedor vai pegar esse arquivo e transformar isso em software, tá? E aí a prototipação, ela pode ser a documentação de handoff, pode ser desde uma documentação mais simples, quanto aqui eu tenho telas mais rudimentares, como se fosse um wireframe, e eu tenho anotações de interação, tá?
E eu tenho também protótipos como se fossem vídeos para o desenvolvedor ver. Ah, caramba, o negócio funciona dessa forma. Prototipei para ele entender como é que vai ser a codificação. Quando eu estou scrollando, a imagem carrega dessa forma. Tem essa animação que tem, então o desenvolvedor pode ter essa documentação que é o designer que faz ali no final. Estou fechando, pessoal. E aí uma dúvida que surge bastante, que é legal falar, é qual a diferença entre trabalhar em consultorias, estúdios de design, e trabalhar em house, que a gente pode chamar de produto. Em house é quando a gente está trabalhando dentro da empresa, tá? Em consultoria, basicamente, o que eu vejo de positivo é diversidade de projetos. É legal, consultoria, porque se trabalha em diversos temas, diversos assuntos. Isso é bem maneiro. Você pode trabalhar em 2, 3 projetos por ano, você aprende coisas novas, você trabalha com mais designers, então é legal. E uma coisa que eu vejo como ponto fraco é a gente não cria tanta profundidade, tanta relação com as coisas que a gente cria. É quase que fazer o filho, jogar o filho no mundo e a gente não saber o que aconteceu com aquele filho. É quase como isso, tá? Trabalhar em house, o que eu vejo que é legal é a gente respira o produto, a gente vive o produto, a gente aprende como que dá certo, a gente vê os erros que a gente cometeu durante o processo, a gente acompanha o dia a dia mesmo, se está funcionando, não está funcionando. E, pelo menos para mim, pode ser pelo menos, muito tempo no mesmo tema pode se tornar cansativo, né? Então, se você trabalha em house, dependendo da empresa, você pode ficar 1 ano, 2 anos trabalhando com o mesmo tema. Se a empresa for grande, você pode, de repente, trocar de tema para, né, para conseguir rodar um pouco mais, mas dependendo, você vai ficar um bom tema. Tem um lado positivo que você vai ganhar profundidade, mas para mim tem um lado negativo que você talvez se canse daquele tema e queira explorar novos temas, principalmente no início de carreira, tá? Eu aconselho que vocês trabalhem mais temas possível. E aí, para encerrar e trazer algumas dicas aqui, que eu queria, são legais, esses 2 livros marcaram a minha história, assim, eu acho que são antigos. Eu queria pedir desculpa, mas infelizmente eles não foram traduzidos até hoje. Galera aí que queira traduzir, vamos traduzir o livro do Urso Polar, que é o famoso livro do Urso Polar, que é o Information Architecture. Esse livro, eu acho que ele é essencial. Ele é um pouco pesado, mas ele é bem técnico, mas ele é muito importante para vocês aprenderem a essência. Quem conseguir se virar bem no inglês, quem conseguir dominar ali, se virar, é bom. E tem o About Face, eu até fico pensando como é que seria o nome desse livro em português. Seria legal. O About Face também, para mim, é do Alan Cooper. O Alan Cooper, hoje, ele é um senhor de mais ou menos 80 anos. Ele foi para a fazenda descansar, mas ele foi um cara super importante na história do design. Ele teve uma consultoria de design. E ele escreve... Esse livro, ele é... Cara, ele talvez tenha 600 páginas. Ele tem muita estrutural do básico do design de interação, de como construir experiências marcantes, sabe? Fala várias metodologias. Então, peguei até muitas referências quando eu construí meu livro. No About Face. Felizmente também eu acho que não tem tradução, eu procurei esses dias, mas esses 2 livros são livros de cabeceira, são livros base, tem muito mais livro, tá, pessoal? Mas assim, eles são os 2 livros que eu acho que eu investiria um tempo, tá? E aí, fazendo a propaganda do nosso curso base, a gente está lançando a 2ª turma agora, 14 de agosto, né, Bia? A 2ª turma. O curso base tem uma proposta assim, eu sou suspeito de falar, porque ele mistura muito a parte teórica com a parte prática. São 8 professores muito bacanas, assim. Eu estou na parte mais teórica, que é falar sobre o pensamento sistêmico. Tem a história a história do design de interação, com a Iana também, que faz a introdução. E tem uma parte muito mão na massa, laboratório, prototipação, pesquisa. Então, galera, quem quiser dar uma olhada depois, vale super a pena. É um curso que mais ou menos 3 meses, né, Bia? Acho que é mais ou menos 3 meses ali de duração. Próxima turma, 14 de agosto. Deve ir até alguma coisa de novembro ali, início de novembro. Então, quem quiser dar uma olhada, fica super à vontade. Eu recomendo demais, tá? E aí, para fechar aqui, eu queria trazer alguns hábitos que eu acho que é legal. São coisas muito importantes vocês terem no dia a dia para se tornarem bons designers. Primeiro que é comer a própria comida, que é uma brincadeira que eu faço de... Se você vai fazer um projeto, use aquele produto como usuário também, não só como design.
Se você vai desenhar um aplicativo de banco, baixa aquele aplicativo, abre a conta, passa pelas dificuldades que o usuário passa, né? Consuma aquele produto. Se você trabalha na empresa, use o produto de verdade, para você ter uma massa crítica, tá? Outra dica que eu gosto de falar é estudar a indústria. Então, se você trabalha na indústria financeira, consuma artigos, papers, livros sobre a indústria. Esteja atento à indústria, sempre com a mente muito atenta e antenada ali. Tem uma outra dica que eu acho que é muito importante, que é se conectar com o negócio que você está trabalhando. E quando você conectar com o negócio, eu estou falando só conectar com o negócio no sentido de qual é o diferencial desse negócio, como ele comporta, como é que são as pessoas, olhar para as pessoas que estão dentro, né? Quais são os pontos fortes dessa marca, quais são os pontos fracos, porque eu acho que quando você se conecta com o negócio, você consegue unir nas suas soluções, né? O outro aqui é pensar além da tela. Acho que é super importante a gente, quase na maioria das vezes a gente entrega uma tela, tá, pessoal? Um produto e tudo mais como design. Mas a gente pensar além da tela entrega muito mais valor para a tela que a gente vai construir. Saia da cadeira, converse com as pessoas, entenda os problemas reais. E o último, para mim, mais importante, parece bobo, básico, mas clichê, é ser curioso. Ser curioso, entender como as coisas funcionam, como é que o desenvolvedor vai codificar aquela tela que você fez, né? Então, acho que a gente entender e ser curioso aí ajuda a gente a conseguir entregar mais diferenciação no mercado. E é isso. Estou aberto. Desculpa ter passado o tempo, mas tem um tempo aqui para a gente trocar uma ideia, responder perguntas. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu vou ler, então, as duas perguntas que mandaram aqui no chat. Já pode ser? Pode ser. Bom, o Rafael Parisotto mandou. Rogério, quando você se descobriu como designer de produto, acho que era quando você se descobriu como designer de produto, e você lembra algum desafio importante que teve na sua carreira? Boa, boa. Eu desculpo, assim, essa pergunta é legal porque quando eu comecei a trabalhar, ainda era muito multidisciplinar. Na época, é muito antigo, tá? Entrega até a idade. Chamava web design, só para vocês terem ideia. Então, era meio que você fazia um pouco de tudo, né? E eu descobri como designer um pouco antes, quando eu trabalhei na Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e eu trabalhei do lado da área de editoração eletrônica. E eu fiquei fascinado com aquilo, que era como é que as pessoas construem um livro, desde pensar na capa, revisão de conteúdo, editoração, projeto gráfico. Então, eu descobri que eu gostava de design aí, só que, como eu sempre gostei muito de tecnologia, eu conectei essas duas coisas, o visual, o design gráfico, com tecnologia. Então, normalmente os designers de produtos são uma galera que gosta de TI também. Então, eu descobri como um design de produto quando eu comecei a conectar design e tecnologia, que eu acho que é fundamental, assim. E aí, cara, um desafio na minha carreira, o maior desafio que eu tive era não saber língua inglesa. Isso me dificultou muito porque na época que eu comecei, não tinha nada em português, basicamente. Talvez tinha um livro do Felipe Memória, que acho que foi lançado em 2005. Talvez alguns, muito poucos, assim. Então, eu tive muita dificuldade porque eu não sabia inglês, não sabia ler. Então, eu tive que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso foi um desafio muito grande, tá? Na minha carreira. Não sei se eu respondi, Rafael. Fica à vontade se quiser complementar. Quem quiser pode levantar a mão também e falar, ou abrir a câmera, enfim, fique à vontade. Vou seguir aqui para a Rebeca. Ela falou: eu quero saber quais são as competências essenciais para comunicar para o mercado quando você é generalista ou multidisciplinar. E aí, só para acrescentar, ela colocou: onde no mercado os designers generalistas entram melhor que não seja na gestão? Tem espaço operacional para isso? Porque eu acho bem difícil de achar. Eu quero saber quais são as competências para comunicar para o mercado quando você é generalista ou multidisciplinar. Generalista multidisciplinar. Boa, porque eu tinha entendido generalista ou especialista. Cara, eu acho que as habilidades essenciais eu meio que falei ali. Eu acho que para você conseguir se mostrar como um generalista multidisciplinar, você precisa ter quase que fluência naquelas 4 caixinhas, né?
estratégia, pesquisa, arquitetura e design de interface. Ah, Roger, eu preciso ser espetacular em todas? Não. Mas você precisa ter apreço, você precisa ter curiosidade, você precisa desenvolver. Como eu falei, algumas vão estar mais desenvolvidas e outras menos. Como é que você faz isso? Sendo sincero. Na entrevista eu sempre pergunto: o que você se considera mais forte dessas 4 caixinhas? Aí a pessoa fala: puta, eu me considero mais forte aqui e aqui. Em pesquisa eu sou bem fraco. Tá tudo bem, desde que ela tenha apreço, que ela queira aprender e queira desenvolver. E aí eu acho que isso acontece naturalmente. Então, eu já contratei design que às vezes tinha apreço só pela caixinha de design de interface, mas ela queria muito se desenvolver nas outras, entendeu? Então, assim, ela não vai ficar espetacular de zero nas 4 caixinhas. Nem ninguém é espetacular nas 4 caixinhas, pelo menos eu nunca conheci. Já conheci pessoas que são bem equilibradas, pessoas que são mais desenvolvidas em 2 caixinhas, então é um pouco disso, tá? E aí o restante da pergunta: onde no mercado os designers generalistas entram melhor que não seja gestão? Boa pergunta. Assim, como é que eu acredito, tá, Rebeca, né? Rebeca, como é que eu acredito? Eu acredito que a fase da tua carreira, quando você está começando, você precisa ficar bom em ser bom designer. Não se preocupar em ser um gestor primeiro. Se você tem aptidão pela gestão, ou se você gosta da gestão, isso vai vir naturalmente, tá? Hoje eu faço gestão de time, mas uma das maiores dificuldades minhas, por ser generalista, é que eu sempre gostei de botar a mão na massa. E as pessoas que estão, às vezes, iniciando a carreira, elas sentem um pouco, talvez até um pouco de receio. Nossa, mas você ainda faz design? Eu faço design ainda. Só que hoje eu tenho outras responsabilidades. Hoje, às vezes, o meu projeto é o meu time. O meu projeto de design é eu desenhar o melhor time de design para a empresa, para os designers entregar o melhor design para a empresa, tá? Então, acho que, assim, em momento que você está iniciando a carreira, essa, pelo menos, é a forma que eu acredito. Gaste toda a energia em ser uma pessoa melhor designer. E o restante vai vir naturalmente. Você vai ser reconhecido, pô, a Rebeca, de repente, tem habilidades para ser gestão. Então, isso vai acontecer no processo natural. Entendeu? E aí você vai conseguir ser a gestora que você quer ser, ou com as pessoas que você se inspirou ali, entendeu? Então, um pouco disso que eu acredito. Você quer ler aí, Jário, circulando? Como você achar melhor? Tá. Tem o do Rafael respondido. Valeu, Rogério, muito bom. Aí a Rebeca, incrível, não esperava essa resposta. Foi positivo, né, Rebeca? Ainda espero, pelo incrível. Tem uma do Pablo antes, que Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao migrar da Hilde, do mundo de agência e consultoria para empresas de produto? Nossa, ótima pergunta, Pablo. Choque de cultura. A Hilde era uma empresa com cultura americana, metodologia americana, e, por exemplo, quando eu fui para a Accenture, é uma empresa de consultoria tradicional, onde tem consultores de terra. Então, foi um choque de cultura inicial, tipos de ferramentas, como é que a empresa enxerga design e tudo mais. E aí, o maior choque de cultura que eu enfrentei, a maior dificuldade, é fazer com que esta nova empresa na qual eu estou entenda o valor do design como eu acredito e aprendi. Para isso, evangelizar, comunicar, vender, influenciar, entendeu? Então, assim, essa é a maior dificuldade. Aconteceu a mesma coisa quando eu fui trabalhar em house. Eu fui trabalhar na empresa corretora, que, para vocês terem ideia, tinha design já, mas eu estava chegando para montar a estrutura de design. Então, daí você imagina, não é uma empresa que entendia sobre design. Estavam lá para aprender também, assim como eu estava lá para aprender sobre o business, entendeu? Então, é isso. Não gosto nem de usar a palavra gasto. Você investe uma energia para poder passar esse conhecimento e pegar um conhecimento de troca. Pablo, aí avisa, não sei se eu respondi, mas tem a Amanda, né? Rogério, tu acha possível hoje ter a possibilidade de trabalhar como product junto com outra área do design, como, por exemplo, ser product, mas também trabalhar com branding? É, Amanda, não sei se eu entendi, mas eu vou tentar responder. Se você quiser abrir o áudio e complementar. Ah, eu já trabalhei com designers de produto que tinha uma habilidade de branding muito boa. Isso é ótimo, entendeu?
às vezes veio do design gráfico, já tem uma qualidade de visual muito boa. Isso é só positivo, porque acrescenta aquela caixinha de design de interface. Talvez o que essa pessoa precisa aprender é os padrões de interação, como é que as bibliotecas do Google e da Apple funcionam, sabe? Então, assim, se a pessoa já tem uma habilidade, ela não ela acrescenta ali, entendeu? Já é um primeiro passo. Então, se você tem uma habilidade de branding, ou se você tem uma habilidade de marketing, você tem uma habilidade, por exemplo, com código, cara, ótimo. Você já vai entender como é que a interface funciona, então acho que só acrescenta, tá? A Acho Rebeca falou sim, foi ótimo. Respondido sim, o Pablo, obrigado pela resposta. que se alguém Pessoal, tiver. quem quiser fazer mais pergunta, né? Bia? Não sei. Se alguém Tô quiser livre. fazer mais alguma pergunta, deixar algum comentário. Acho que a gente ainda tem alguns minutinhos, ou senão a gente encerra. Chegou uma pergunta, né? Existe alguma preferência em relação ao tipo de profissional por agências? Agências como a RGA, Instrument Hill já atuam não apenas com design de produtos digitais, mas com outras frentes também. Dessa forma, uma preferência das agências, independente do tamanho dela, tem um foco maior em trabalhar junto com profissionais de background mais voltado para visual design. Pablo, normalmente eu estou fora das agências há 2 anos, né? A consultoria era um pouco diferente, mas normalmente essas agências elas têm como diferencial o craft ali, né? Visual e tal. A RGE é super reconhecida por isso. A Instrument também é muito boa nesse processo. A Hilde. Então, assim, é um estilo de trabalho. Talvez elas entram como diferencial na parte mais gráfica, visual e tudo mais, entendeu? E pegando a minha experiência na Hilde, eu acho que quando eu fui trabalhar na Accenture e agora na Ever, eu acho que a grande dor que eu tinha na Hilde era a falta de mais conexão com o negócio. Então, assim, sempre vai ter trade-offs, entendeu? Então, essas empresas, de repente, elas sejam mais poderosas esteticamente, mas talvez mais distanciadas com o negócio, tá? Se eu puder fazer uma definição, assim. Claro que não é a definição final, mas o racional que eu estou tendo em cima da tua pergunta, tá, Pablo? Não sei se faz sentido para você. Como você enxerga o cenário de produtos digitais no Brasil e no exterior? Tem muita diferença? Ah, Marcos, talvez a diferença é que, cara, o mercado americano ele é sempre 5, 6 anos em termos de tecnologia, coisa acontecendo, sabe? Então, assim, talvez a diferença para mim está muito mais na velocidade com que as coisas acontecem no Vale do Silício, você tem acesso muito mais rápido. Tem amigo que mora em São Francisco, e assim, cara, eles estão sempre sabendo o que está rolando de última novidade, né? Então, acho que a diferença está mais nisso. É igual quando a gente mora em São Paulo e mora em outro estado que talvez seja fora do grande centro. A maioria dos produtos digitais, o iFood começou a ser testado aqui em São Paulo, o Uber começou a ser testado aqui em São Paulo, entendeu? Então, a diferença é muito mais com a velocidade que as coisas acontecem. Agora, em termos de talento, cara, talvez, eu acho que nós brasileiros não perdemos em nada. Assim, eu acho que a nossa única desvantagem como brasileiro é que as empresas de tecnologia nasceram no Vale do Silício primeiro. Então, a galera começou a trabalhar nas empresas de tecnologia e a gente, design no Brasil, começou a trabalhar nas agências. Isso mais no passado. Agora é mais natural você começar dentro dos produtos. Então, você acaba tendo um diferencial quando você trabalha dentro dos produtos, porque você entende de maneira mais ecossistêmica, vamos dizer assim, o mercado, tá? Rogério, acho que é isso então, né? A gente pode ir encerrando, né? Boa. Queria Ó, agradecer muito você pelo seu tempo, pela aula, foi incrível, muito obrigada por ter topado. E agradecer as pessoas também. Lembrando que essa aula vai ficar disponível no YouTube, a gente deve subir em breve. Se quiser falar mais alguma coisa, também fica à vontade. Boa. Não, obrigado, pessoal. Obrigado por ter ficado aí até agora, 8h14. Agradeço aí também quem vai assistir depois e foi muito massa estar com vocês aqui. Valeu? Obrigado, boa noite para Obrigada, vocês. gente. Acessem o site, quem quiser saber mais sobre o básico. Valeu.